Olá, alunos. Nós já falamos sobre entalpia, falamos sobre energia interna, falamos sobre calorimetria, comentamos sobre as maneiras de fazer o cálculo de trabalho, né, trabalho expansivo. Então, nós vamos agora falar sobre a lei de Hess, certo? Então, se vocês acompanharem na apostila, vocês vão ver que a lei de Hess está sendo dito que ela é uma consequência do fato da entalpia ser uma função de estado. Então, lembrando que a gente falou nas primeiras aulas, com relação à função de estado, uma função de estado é uma propriedade que independe do caminho que é seguido. Ela só depende do estado inicial e final. Então, independente do número de passos que você leva, que você toma para ir de um estado inicial a um estado final, se esse estado inicial e final são os mesmos, independente se você faz por um processo ou por outro, a variação de entalpia, por exemplo, que é uma função de estado, vai ser sempre a mesma. Então, isso é o que a gente chama de uma função ser independente do caminho. É claro que existe toda uma demonstração matemática disso, no campo, digamos assim, de cálculo, certo? Uma questão de alguns teoremas que mostram que certas variáveis têm esse comportamento, mas para a gente aqui, a gente vai analisar ela no contexto da lei de Hess de uma maneira simples. Se vocês olharem esquematicamente, nós temos o seguinte, se você tem uma reação A mais B dando C, e esse C gera D mais E, numa segunda reação, sendo ΔH1 a primeira e ΔH2 a segunda, a entalpia envolvida na segunda reação, se você somar as reações, você soma as entalpias. Então, ΔH3 da reação A mais B formando D mais E, seria nada mais do que ΔH1 mais ΔH2. Então, você soma as reações. Então, com isso, a gente tem que tomar a seguinte precaução. Toda vez que eu precisar somar equações e que eu tiver que ajustar coeficientes, por exemplo, para que se cancelem algum intermediário, por exemplo, no caso desse exemplo esquemático, a gente cancelou o intermediário C. Então ele tinha um mol de um lado na primeira reação, do lado dos produtos, e um mol do lado dos reagentes. Então esse cancelamento foi automático, é como se fosse uma operação matemática mesmo. Agora, se você precisar multiplicar a equação, lembre-se do seguinte, que o número que você multiplica a equação, se você dobrar a equação multiplicando por 2, você vai dobrar a entalpia, porque a entalpia, apesar de ser uma função de estado, ela também é uma grandeza extensiva, certo? Ela só não é extensiva quando você divide ela pelo número de mols. Então você tem uma razão entre uma grandeza extensiva e outra, você obtém uma grandeza intensiva, como a gente até já comentou também. Outra coisa que a gente precisa saber é que se eu precisar inverter a ordem de uma reação, se eu precisar inverter, é como se eu estivesse multiplicando essa reação por -1. Então, o sinal do ΔH troca, porque você multiplicaria o valor de ΔH por -1, e aí o sinal vai trocar. Então, vocês têm algumas aplicações na apostila em que vocês podem pegar as reações e verificar quais são as etapas que você soma, né? E se você precisa inverter ou multiplicar por algum número para obter uma entalpia de uma reação global. Isso é a lei de Hess, certo? Agora, falando sobre os fatores que influenciam a entalpia das reações, nós temos aí 6 fatores que são, digamos assim, comentados com relação à influência da entalpia. O primeiro é a quantidade de matéria. Isso é bem rápido para a gente comentar, porque eu acabei de falar que a entalpia é uma propriedade extensiva. Então, se você multiplica, por exemplo, uma reação por 2, a entalpia vai ser dobrada. Por quê? Porque muda a quantidade de matéria, muda o valor da entalpia. Então, a entalpia é uma propriedade extensiva e depende da quantidade de matéria. A segunda é a questão da fase de agregação. Se vocês olharem no nosso slide, tem aí, com respeito à fase de agregação, sabe-se que no sentido sólido e gasoso há um aumento da energia potencial. Ou seja, pessoal, a gente pode dizer que o conteúdo de energia do estado gasoso é maior do que do estado líquido, que por sua vez é maior do que do estado sólido. Se a gente pegar como exemplo aí a reação de formação da água, seria H2 gasoso mais meio de O2 dando água, você tem que, para formar água gasosa, você desce um patamar, no nosso slide vocês estão vendo, desce até o patamar que me dá uma entalpia ΔH1. Se eu tiver que descer até o líquido, eu desço mais. Então eu vou obter uma energia referente a ΔH2. Se eu tiver que formar água sólida, eu desço mais ainda para formar o ΔH3. Se você também analisar aí, a diferença entre esses estados, dessas fases de agregação para a água, melhor dizendo, são exatamente as entalpias de mudança de fase. Então, por exemplo, do sólido para o líquido, essa diferença entre ΔH3 e ΔH2, que é esse deltazinho do sólido para o líquido, do patamar do sólido para o patamar do líquido, é exatamente a energia que a água precisa absorver para se transformar em líquido, certo? Então, a entalpia depende sim da fase de agregação das espécies. Isso a gente tem que estar atento. Bom,
Outra coisa que influencia na entalpia da reação é a alotropia. No caso, os alótropos, eles têm conteúdos de energia diferentes. Como exemplos, vocês podem ver alguns exemplos aí na apostila, mas, por exemplo, o ozônio e o oxigênio. Se você fizer uma combustão com ozônio, você vai obter mais energia, vai liberar mais energia. Por quê? Porque o ozônio tem um conteúdo de energia maior. Isso, claro, comparando com o oxigênio. Se você pegar o oxigênio gasoso, que é mais estável do que o ozônio, ou seja, o ozônio ele tem um conteúdo de energia maior, ele é mais instável. Se você fizer uma combustão com ozônio, a energia obtida é maior. Então a entalpia obtida é maior, a entalpia de combustão. Se você pegar carbono grafite, que tem menor energia, e carbono diamante, que tem maior energia, o carbono diamante libera mais energia, certo? Então a entalpia depende da forma alotrópica. E vocês podem checar os outros exemplos. E lembrando, pessoal, para quem não recorda, a alotropia é o fenômeno no qual o elemento químico se apresenta como mais de uma substância simples. Então, no exemplo que eu dei do oxigênio e do ozônio, você tem o elemento oxigênio se apresentando como gás oxigênio, O2, e como gás ozônio, O3. São duas formas simples, né? Você tem o mesmo tipo de elemento químico. Então, oxigênio e ozônio. E, no caso, são formas diferentes, então esse é o fenômeno de alotropia. Bom, então falando um pouco agora sobre a influência do solvente, da temperatura e da pressão, nós temos o seguinte: o solvente, quando você acrescenta o solvente, existem fenômenos de troca de calor, como solvatação. No caso, o solvente ele vai gerar uma esfera de solvatação ao redor das espécies e a própria dissolução, né? Na verdade, primeiro a dissolução, depois a solvatação. Então, a presença do solvente, pelo fato de existir esses próprios mecanismos que envolvem troca de calor, ele vai influenciar na entalpia da reação. No caso da temperatura, existe uma maneira de quantificar a variação de entalpia com a temperatura. É uma equação que a gente chama de equação de Kirchhoff, que não é da física, mas é da fisicoquímica, e que a gente usa para calcular essa variação de entalpia. Na verdade, a gente verifica as mudanças nas variações de entalpia com a temperatura, o que depende das capacidades caloríficas das espécies envolvidas, as capacidades caloríficas à pressão constante, uma vez que, recordando, a entalpia é o calor trocado à pressão constante. Mas a aplicação dessa fórmula está fora do objetivo do nosso texto, ok? A pressão, ela já tem uma influência significativa quando você tem gases. E assim mesmo, eu falo significativa, mas quando você tem altíssimas pressões. Em pressões ordinárias, que são normalmente utilizadas nas reações químicas, a influência é muito pequena. Então, com relação ao solvente, temperatura e pressão, a gente tem, de maneira sucinta, essa influência, ok? Bom, ainda sobre fatores que influenciam, uma vez que nós temos quantidade de matéria, que nós temos pressão influenciando, possivelmente, temos temperatura, etc., e a questão da forma alotrópica, a gente pode definir uma coisa chamada de estado padrão das espécies, das substâncias, ou das espécies de um modo geral. Então, esse estado padrão, ele corresponde a uma forma pura da espécie, em uma forma estável, numa determinada temperatura e sob a pressão atualmente considerada de 10 a 5 Pascal, que é a pressão de um bar, certo? Esse estado padrão ele vai servir para algo que a gente vai falar nos próximos slides agora. Bom, uma coisa também que a gente precisa convencionar é a questão do estado de referência, certo? Esse estado de referência ele é uma determinada temperatura. Eu posso me referenciar a uma determinada temperatura mantendo a pressão padrão de um bar ou 10 a 5 Pascal, e a substância na forma mais estável. Então, o estado padrão e o estado de referência às vezes se confundem. No entanto, quando se trata de estado padrão e de referência, não é complicado você fazer a distinção. A gente trabalha muito mais com a questão do estado padrão, ok? Como consequência dessas coisas, nós temos que as substâncias simples na sua forma alotrópica mais estável, elas possuem estado padrão, no estado padrão, melhor dizendo, elas possuem entalpia igual a zero. Isso é uma convenção. Então, substância simples, não composta, na forma alotrópica mais estável, certo? Não o alótropo mais instável, e sim o mais estável, por definição a entalpia é zero. Como em ciência sempre existe exceção, a única exceção que é mais conhecida é a questão do fósforo branco e o fósforo vermelho, que na verdade o fósforo branco ele é o menos estável. Ele é o mais instável, mas a entalpia dele é dada como zero. Isso é questão de uso, de experimento, de manuseio. O branco ele é mais manuseado do que o vermelho. E no caso, como ele é estabelecido zero para o mais instável, automaticamente o mais estável tem entalpia negativa, está abaixo de zero.
certo? É uma exceçãozinha, que nesse caso o zero é atribuído ao mais instável. Fósforo branco comparado ao vermelho, ok? Mas não será problema também para a gente, é uma exceção dificilmente comentada. Dessa questão padrão, a gente pode agora estabelecer condições padrão e medir variações de entalpia padrão, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente pode falar é que o calor, é sobre o calor padrão de formação de uma determinada substância. O que é o calor padrão de formação de uma determinada substância? É o calor envolvido na formação de 1 mol dessa substância, que você está especificando, a partir das substâncias simples dela, no estado padrão. Repetindo, qual seria o estado padrão para essa substância simples? A forma alotrópica mais estável, a pressão de 1 bar, certo? E a temperatura, isso depende. Se você estabelecer um estado de referência, você pode ter uma certa temperatura. Mas, no geral, quando você fala estado padrão, você estabelece 1 bar, que é a condição padrão, certo? No caso, no exemplo que nós temos aqui no slide, você tem a formação da água. Como seria calculado o ΔH da reação de formação da água? Seria a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, certo? Então, a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, você teria os produtos, você tem a própria água líquida, no caso do exemplo. Então, você teria o ΔH, você teria a variação de entalpia de formação da água líquida. Qual seria a entalpia dos reagentes, que no caso é o H2 e o O2? Como são duas formas alotrópicas mais simples, dois elementos, hidrogênio e oxigênio respectivamente, essa entalpia é zero. Então a entalpia dessa reação é a própria entalpia de formação da água líquida. No próximo exemplo você tem aí a formação do gás carbônico, então que é também a entalpia de combustão do carbono grafite. Então se você fizer o cálculo do ΔH da reação, ou se você medir experimentalmente e quiser comparar com o cálculo, você tem que o ΔH da reação é o H dos produtos, a entalpia dos produtos menos dos reagentes. A do produto é a entalpia de formação do CO2. E a dos reagentes, como é carbono e O2, uns estados alotrópicos mais estáveis, lembrando novamente, é zero. Ok? Isso é uma convenção. Equivale a você chamar de zero um nível e verificar em relação a esse nível qual é a altura. Seria mais ou menos essa analogia, pessoal. Bom, o calor padrão de combustão é exatamente a energia liberada na combustão de um mol, liberada ou, no caso, desculpa, combustão é apenas liberada, certo? Entalpia de combustão, o objetivo é obter energia, então você tem uma liberação de energia. Então, a liberada na combustão completa de um mol de uma determinada substância. Você tem aqui o exemplo da combustão do metano, CH4 gasoso mais 2O2 gasoso, dando CO2 e água. Como você calcularia o ΔH dessa reação? Seria a entalpia do CO2 gasoso, que você, pela formação dele, você tem esse valor, mais 2 vezes a entalpia de formação da água, no caso, que é o outro produto da água líquida, nesse exemplo aqui, menos a entalpia de formação do metano. Isso seria igual à entalpia de combustão. Por que eu não incluí o O2? Porque a entalpia de formação dele é zero por convenção. Então, essa conta me dá o ΔH de combustão, que é o ΔH da reação, certo? Eu só estou especificando que é uma reação de combustão. No próximo slide você tem o calor padrão de dissolução. No caso, agora o fenômeno é de dissolução. Então aqui a gente tem que analisar que há um compromisso entre um gasto de energia para quebrar o retículo cristalino de uma espécie que está sendo dissolvida e a energia que é liberada ou absorvida quando, liberada quando as espécies são solvatadas, certo? Então a gente pode até comparar uma coisa. Se eu gasto X para quebrar um retículo e quando ele é solvatado as espécies libera Y, se Y for maior do que X, essa dissolução vai ser exotérmica. Por quê? Porque eu tenho mais liberação do que absorção. E o contrário também é verdade. Se eu tiver menos liberação do que absorção, a dissolução vai ser endotérmica, porque eu estou absorvendo mais do que o que está sendo liberado, certo? É uma coisa para se pensar também, especialmente quando se vai resolver algumas questões, certo? O calor padrão de neutralização, agora eu especifico a reação para uma neutralização. Aqui na nossa apostila nós temos a questão de um equivalente grama de um ácido para um equivalente grama de uma base. A gente pode trocar isso sem problemas por 1 mol de H+, para 1 mol de OH-. Esse é resumidamente. A reação que acontece é essa. Você tem 1 mol de H+, 1 mol de H- e ocorre uma neutralização. Já é medido por experimentos calorimétricos essa entalpia de reação, que no caso é uma neutralização na condição padrão.
e você tem um valor de menos 13,8 quilocalorias por mol de reação, certo? Lembrando que se eu usar ou um ácido fraco ou uma base fraca, não os dois ao mesmo tempo fracos, porque aí a reação não vai ser completa, mas se você usar ou um ácido fraco ou uma base fraca, no caso respectivamente com uma base forte ou um ácido forte, você vai ter uma energia liberada menor, por quê? Porque é um gasto para a ionização desse ácido ou da base fraca, ok? E nós também temos a questão da energia de ligação padrão. A energia de ligação padrão, existem vários valores de energia de ligação que estão disponíveis em tabelas. Certo? Acontece o seguinte, pessoal, uma ligação CH simples, ela é considerada de mesma energia tanto no metano, quanto no butano, quanto no propano. É uma questão de transferabilidade. A gente pode dizer que o valor de energia ele independe da substância ou da molécula que ele está. No caso, se você tem esse valor de energia, e tem os vários valores de energia, você pode imaginar da seguinte maneira. Quando você tem reagentes e produtos, se você quebrar se você quebrar as ligações dos reagentes, você gasta energia, o sistema absorve energia. Quando ocorre a formação de ligações nos produtos, o sistema libera energia. Então, vendo esse compromisso aí entre absorção e liberação, a gente pode calcular o ΔH da reação. Então, essas energias, certo? Elas têm valores padrões. Então, o que seriam esses valores padrões para essas energias? É a quantidade de energia envolvida na quebra ou formação de um mol dessas ligações. Aí, se é quebra ou ligação, vai interferir no valor, no sinal da entalpia. Se for quebra, vai ser naturalmente positiva, porque para você quebrar você tem que fornecer energia para o sistema, ele absorve. Quando libera, é porque houve a formação das ligações. Então, vamos ficar atento a esse detalhe também. Bom, e por último, pessoal, como eu acabei de falar, a gente tem como calcular as ΔH das reações. Se vocês olharem nesse próximo slide, no nosso último sobre entalpia, eu tenho que o ΔH da reação na parte de baixo do slide, ele é calculado como o ΔH das ligações quebradas mais o ΔH das ligações formadas. Só lembrar que o ΔH das ligações quebradas é positivo e o das ligações formadas é negativo, certo? Ou então eu calculo, como a gente também já tinha citado aqui rapidamente, o ΔH da reação eu faço um somatório das entalpias dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Lembrando que a entalpia é uma propriedade extensiva. Então eu tenho que ficar atento ao coeficiente estequiométrico da reação, dos produtos e dos reagentes, para multiplicar os valores de entalpia, uma vez que, em geral, eles me são dados por mol. Certo? Se eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2, obviamente, porque ele é dado para 1 mol, então eu tenho que compensar essa questão observando os valores dos coeficientes da reação. Então, caros alunos, eu convido vocês a verificar os nossos exercícios que nós temos na apostila e tentar fazer com esse espírito, né, de acordo com tudo que nós comentamos aqui, nessas 3 aulas dessa unidade 2, e espero um bom proveito nos estudos para vocês e boa sorte.